E os fatores não genéticos? Quanto a estes, são relacionados ao ambiente. A ingestão de milho, trigo, cevada, vinho, cerveja, uísque e ao organismo humano, ele próprio. Pode, por contato, né? Em outro, pode ser um fator de transmissão não genético. E aí a gente vai relacionar essas circunstâncias ambientais a alcaloides beta-carbolínicos, a armina e a armana. Quanto à fisiopatologia do tremor essencial, destaca-se mecanismos que não são totalmente conhecidos. E nesses mecanismos que não são totalmente conhecidos, a gente pode destacar, apesar disso, as via direta e a via indireta. No primeiro caso da via indireta, esse tremor essencial está relacionado aos núcleos mesencefálicos, principalmente pela via glutamatérgica, que é excitatória, tremor. E se for pela via direta, é a via GABAérgica, que é uma via inibitória. Neste caso, ela diminui a ativação da oscilação das olivas. Também temos relação com o tálamo e o córtex sensitivo motor, tremor, parte motora está envolvida, fibras para a área cortical motora referente ao membro com tremor. Então, é aquela viazinha tálamo-cortical envolvida no tremor. Outros mecanismos são os periféricos. Está relacionado a manobras mecânicas que podem ativar reflexos segmentares e desenvolver o tremor. Outro fator é a diminuição das células de Purkinje lá no cerebelo, lembram? Torpedos, ou seja, acúmulos de neurofilamentos desordenados nas células de Purkinje, degenerados, e edema no segmento proximal não mielinizado das células de Purkinje. Então, essa diminuição das células de Purkinje promove o que a gente chama de torpedos, ou seja, um aglomerado desordenado, mal formulado dessas células, forma esse aglomerado e pode vir a desenvolver o tremor essencial. A classificação do tremor essencial, segundo Delch e Elbow em 2009, pode ser subdividida em tremor essencial, TE, tremor essencial, hereditário, esporádico e senil. No caso do tremor essencial hereditário, os pacientes que preenchem os critérios de consenso proposto pelo Movement Disorder Society 1998 para tremor essencial. Ou seja, história familiar de pelo menos um paciente do primeiro grau afetado e início tanto do paciente quanto do parente antes dos 65 anos. Se for esporádico, eles também devem preencher os critérios do consenso proposto pelo Movement Disorder Society 1998 para o TE clássico, só que sem parente de primeiro grau afetado, diferentemente do hereditário. E o início é antes dos 65 anos, especificamente. E se for o senil? O senil está relacionado ao tremor hereditário, mas nesse caso também os pacientes devem preencher os critérios de consenso proposto pelo Movement Disorder Society 1998 para o clássico. Deve haver a presença ou não de história familiar de tremor, porque é o senil, e logicamente também por ser senil, o início é após os 65 anos. Quais são as manifestações clínicas mais comuns no tremor essencial? Podemos falar da frequência do tremor, que já falamos inclusive de 4 a 12 Hz, para lhe lembrar. Os segmentos corporais mais frequentemente acometidos, basicamente a mão. Cuidado para você não confundir com o tremor de repouso do parkinsoniano. Ele não está fazendo nada e tem lá aquela contagenzinha de dinheiro. Aqui também é na mão, só que é o tremor essencial. É 4 a 12 Hz, não está em repouso. O paciente não está em repouso. Outros segmentos acometidos fora a mão, o segmento cefálico, como a gente já viu lá em cima, e os músculos da fonação, da fala. No caso do segmento cefálico, há um movimento de afirmação-negação. Sobe e desce a cabeça, mas também pode haver movimentos oblíquos. Quanto aos músculos da fonação, há uma entonação trêmula justamente pela circunstância do tremor. Quais são as características do tremor essencial? Há um movimento de flexão e extensão,
um tremor de ação e um tremor postural. Então, diferentemente de outros tremores, o tremor essencial está relacionado a movimento de fletir e estender, ou seja, dobra e estira, principalmente aqui as mãos, mas também o segmento cefálico e durante a fonação, e é realizado na ação quando ele está desenvolvendo alguma coisa ou na postura. É interessante aqui no caso de ação, ó, tá falando, né? Tem a ação de falar e tem o tremor. Mas se ele desaparece, é no repouso e durante o sono, que podem acontecer no tremor de repouso, a presença desse tipo de tremor. Então, já mostrando para você aí alguma diferença. O início pode ser unilateral do tremor essencial, tornar-se bilateral após algum tempo ou acometer simultaneamente os dois membros. Neste caso de acometimento simultâneo, tanto pode ser simétrico quanto assimétrico, ou seja, acometer um ou ambos os membros. Nas fases mais avançadas, o tremor pode ser de intenção ou de repouso, associado aí ao tremor essencial. Quanto à ingestão de álcool por via oral, este pode melhorar o tremor, mas o mecanismo de ação pelo qual o álcool melhora esse tremor essencial é desconhecido. Não vá sair por aí para o seu paciente dizer que ele tome álcool para melhorar de tremor essencial, não, hein? Outros fatores associados ao quadro clínico desse paciente são alterações cognitivas. Normalmente, esse paciente pode vir a desenvolver alterações da memória recente. Ele pode vir a ter também problemas com a fluência verbal por conta do tremor. A fonação pode estar envolvida. Distúrbio de função executiva frontal, que é a parte de desenvolver atitudes sincronizadas e automáticas. Pode vir a desenvolver demência já no início tardio, e aí está associado também à senilidade. Instabilidade postural, porque nós vimos que pode ser um tremor de ação e de postura. Pode vir a desenvolver a marcha atáxica incoordenada por conta da presença do tremor, e a motricidade ocular também pode estar afetada. Os fatores predisponentes para o aumento da intensidade do tremor essencial são a ansiedade, a fadiga muscular e situações de estresse social. Quanto a esse estresse social, pode vir a desenvolver-se, por exemplo, embaraços profissionais. O paciente tem alguém olhando para ele, ele precisa desenvolver uma atividade, esse tremor pode aumentar. Não chega a ser incapacitante, mas pode causar mudança de trabalho ou afastamento. Ele pode vir a não desenvolver aquela atividade sob grande estresse, e aí mudar pode ser interessante para ele. Existem algumas enfermidades que podem estar associadas ao tremor essencial, como, por exemplo, a doença de Parkinson, que é um tremor de repouso, distonia, que é uma certa incoordenação, síndrome das pernas inquietas e as mioclonias, que nós vamos falar ao longo dos nossos vídeos. Quanto aos critérios diagnósticos referentes ao tremor essencial, nós falamos bastante sobre os critérios do consenso proposto pelo Movement Disorder Society em 1998. Falamos inclusive da importância deles para a subclassificação dos tremores. Esses critérios são subdivididos em principais e secundários. Os critérios principais dizem respeito ao tremor de ação bilateral das mãos e antebraços, mas não há tremor de repouso, é bilateral de mãos e antebraços. Ausência de outros sinais neurológicos, com exceção da roda denteada. A roda denteada é aquela briga entre agonista e antagonista na tentativa de executar o movimento. Ele executa um pouquinho, trava, executa outro pouquinho, trava. É bem interessante e presente, por exemplo, nas lesões extrapiramidais. E ainda, pode ocorrer tremor isolado da cabeça sem a postura anormal. E os critérios secundários? A duração é superior a 3 anos desse tremor. Existe uma história familiar positiva e ele tem uma resposta positiva ao álcool, ou seja, o paciente melhora quando do tremor essencial e aí utiliza álcool via oral. Há também, quanto aos critérios diagnósticos, alguns sinais de alerta que você pode pensar, o tremor essencial está chegando. Por exemplo, se houver um tremor unilateral, ou se houver um tremor isolado da perna, ou se houver rigidez, bradicinesia, lentidão do movimento, distúrbios da marcha,
algum tremor de repouso, início súbito e rápido de um tremor específico, uso de medicamentos que possam induzir o tremor. Existe o chamado, por exemplo, Parkinson medicamentoso. Uma vez tirada aquela medicação ou pela quantidade da droga, o paciente melhora. Aqui é da mesma forma. O tremor isolado da cabeça com postura anormal, como a lateralização ou a rotação desta cabeça. Estes são sinais de alerta que fazem com que a gente pense que pode existir aí a presença do tremor essencial. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.